E subiu Moisés a Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre Asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aleluia. O que eu quero destacar nesse texto é quando Deus fala que se o povo guardasse os mandamentos, guardasse aquilo que ele diz, seriam propriedade peculiar Entre todos os povos. Então, se nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós nos tornamos propriedade dele. E se nós somos propriedade dele, É porque Ele é o nosso Senhor. e o Senhor tem servos, e o servo serve, porque é só isso que o servo Tem que fazer. E um pouco mais pra frente, no capítulo 21, do 1 ao 6, ele continua falando a respeito disso. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. se entrou só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, Sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: Eu amo meu senhor e a minha mulher e aos meus filhos, não quero ser livre, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Por muito tempo eu quis só ignorar essa parte onde Deus dá leis a respeito de escravos, porque aparenta que o Senhor ele aprova a escravidão, e eu lia isso e achava errado a princípio, porque um Deus que é amor, que é justiça, aprovar a escravidão através da lei, né, dando leis acerca disso. só que meditando nesse texto eu fui entendendo que na verdade é o oposto. O Senhor não aprova a escravidão, Ele adicionou 2 fatores importantes dentro Da escravidão, que é a misericórdia e o amor. Porque ele fala que 6 anos o servo trabalha, mas no 7º ele é livre de graça. Mas esse é o fator misericórdia. a liberdade dada de graça ao servo depois de um tempo de trabalho. Mas O amor é dado no verso 5, que diz: mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu Senhor, Senhor, e a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair livre, então seu Senhor lhe levará aos juízes, vai furar a ele, e ele vai servir esse Senhor para sempre. Então, que servo que amaria tanto o seu Senhor a ponto de servir a Ele pro resto da vida? Porque aqui, tudo bem que o escravo tem família, mas no verso 5 começa dizendo: eu amo o meu Senhor. então o amor ao Senhor vem antes da família. O servo primeiro ama o Senhor e por isso decide continuar servindo a Ele todos os dias. A misericórdia e o amor do Senhor são dadas através de uma lei, de algo tão pesado, tão cruel quanto a escravidão. E só que Eu vejo que isso é uma sombra daquilo que a Bíblia diz, como a gente tem estudado. essa lei
de servo não servia só para aquele tempo, não serve só para a escravidão daquela época. Nós vivemos hoje o tempo da escravidão. A palavra diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós não deixamos de ser escravos, nós só mudamos de dono. Antes éramos escravos do pecado, escravos do diabo, mas por causa do sacrifício de Jesus nós podemos servir a outro dono. E o Senhor, Ele não quer que a gente sirva a Ele porque Ele ordena que a gente sirva a Ele, porque Ele quer que isso seja feito. Ele quer que a gente sirva por amor. Amém. E é por isso que essa lei foi dada. Porque o escravo só demonstra o amor que ele recebe. Ele não vai amar o seu dono se o seu dono maltrata ou faz o contrário daquilo que é o certo. Se o dono trata o escravo com amor, a ponto do escravo decidir por conta própria servir ele para o resto da vida, e o texto fala, servirá para sempre, é porque o amor transbordado da parte do Senhor é muito grande. E 1 Samuel, capítulo 15. Samuel capítulo 15, versículo 22 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e entender melhor é do que gordura de carneiro. Nesse texto, Samuel está falando com Saul, porque é nesse momento que Deus rejeita Saul como rei. E Samuel explica que o Senhor não se agrada de sacrifícios, Ele não se agrada de holocaustos, mais do que obedecer a sua palavra. Amém, Jesus. E essa palavra de obediência está sendo ministrada aqui faz bastante tempo. E o obedecer é o único papel do servo. O Senhor manda e o servo obedece. É só isso o que a gente tem que fazer, obedecer aquilo que Ele nos manda. Porque se o servo não obedecer aquilo que o seu Senhor manda, então ele não serve mais para nada. E em Apocalipse, no capítulo 1, vamos fazer uma viagem na Bíblia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. O sacerdote, ele não é aquele que lidera, não é aquele que está sentado em algum trono, não é um cara que é melhor do que os outros. O sacerdote é aquele que serve. O sacerdote é servo não só do Senhor, mas ele serve as pessoas, porque era o sacerdote que fazia os sacrifícios para o povo. Quando o povo precisava de alguma coisa, era só com o sacerdote que era tratado. Então o sacerdote era a voz de Deus ao povo.
E o sacerdote nada mais é do que o servo. Amém, Jesus. E em Êxodo, voltando para Êxodo no capítulo 19, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Tendo em mente que o sacerdote é um servo, quando o Senhor fala que nós seríamos um reino de sacerdotes, fala de um reino de servos. Aleluia. Um reino de pessoas que servem a Ele de todo o coração. E só que nessa passagem fala de um acontecimento muito interessante. A partir do verso 7 ele continua. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti uma nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles e as suas roupas. Nesse momento, o Senhor ele falou que o povo de Israel seria um povo sacerdotal. E depois de falar que o povo de Israel seria um povo sacerdotal, o Senhor coloca em prática aquilo que tornaria o povo, todo o povo em sacerdotes. Ele fala: Vai, Moisés, santifica o povo, porque eu vou falar com você e todos vão me ver e me ouvir, assim como você me vê e me ouve. E aí aqui, continuando no texto, ele vai falar que no verso 13 ele fala: Nenhuma mão tocará nele, ele fala no monte, porque certamente será apedrejado ou assitiado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a trombeta longamente, então subirão o monte. O Senhor, era só Moisés que subiu o monte, era Moisés que falava diretamente com Deus. Mas aqui o Senhor não quer que seja só Moisés. Ele quer que o povo suba ao monte. Amém. Ele fala para Moisés: você vai descer, vai falar para o povo se santificar, e porque no terceiro dia eu vou descer, e o povo inteiro vai subir o monte ao mesmo tempo. E aí ele fala: vocês vão ficar de longe, mas no momento que soar a trombeta, vocês vão subir o monte de encontro comigo. Só que o povo rejeita isso. No capítulo 20, quando o Senhor está dando os 10 mandamentos, no verso 18, diz assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos.
O verso 18 fala que eles ouviram o som da trombeta, mas eles ficaram de longe. O Senhor tinha o plano de tornar o povo um povo sacerdotal, mas o povo de Israel renunciou a isso, abriu mão da presença do Senhor, abriu mão do sacerdócio, abriu mão do serviço, porque eles tiveram medo. O Senhor estava em cima do monte de braços abertos esperando o povo e ninguém apareceu. E quantos de nós hoje em dia o Senhor está de braços abertos esperando e a gente não vai, não responde o chamado? Em 1 João, João, capítulo 4, verso 19, diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor da nossa parte só existe porque antes houve o amor da parte do Senhor. E é esse amor que nos leva a servir a Ele de todo o coração. Porque nós amamos o Senhor porque o Senhor nos amou primeiro, mas nós servimos a Ele porque Ele nos serviu primeiro. Porque Jesus, antes de fazer qualquer coisa, antes de sentar em algum trono, antes de fazer milagres, Ele assumiu a forma de servo. E Ele serviu a Deus e a humanidade durante a sua vida na terra, transbordando amor nas nossas vidas, para que hoje nós possamos devolver esse amor. E não só o amor, mas o serviço, porque o amor ao Senhor nos leva a servir. Aleluia. Porque se nós temos um Senhor que nos ama e nós servimos a esse Senhor, tem que ser de todo o coração. Na lei que o Senhor dá a respeito do escravo, ele fala sobre o escravo amar o seu dono. E através do amor ao dono, o escravo decide por conta própria continuar sendo o servo para o resto da vida dele. Em Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é todo sobrenome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse texto que eu quero destacar é o verso 8, que diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O amor ao Senhor nos leva à obediência. O servir ao Senhor é a obediência. E antes de receber adoração, antes de receber aplausos, o Senhor quer receber a nossa obediência. Não adianta a gente estar aqui no culto levantando as nossas mãos, louvando, e não estarmos obedecendo aquilo que o Senhor falou, porque a palavra diz que Ele quer que nós adoremos Ele em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade não é você cantar um pouquinho de música no culto. Adorar em espírito e em verdade é você obedecer integralmente aquilo que o Senhor tem falado para nós.
E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não foi obediente por renunciar a meia hora de celular. Ele não foi obediente por renunciar a algum prazer momentâneo dessa vida. Ele foi obediente até a morte. E o Senhor quer de nós um coração disposto a obedecer. E, se necessário, até a morte. Em Hebreus, no capítulo 4, Hebreus capítulo 4, do verso 14 e 15, diz assim: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, ele veio restaurar o plano original do Senhor para as nossas vidas. E como a gente viu em Êxodo 19, o plano original do Senhor para cada um de nós é que nós sejamos sacerdotes. Cada um de nós, sacerdotes do Senhor e do seu povo. E nós temos agora, através do sacrifício de Jesus, a oportunidade de voltar de alcançar esse sacerdócio que o povo de Israel recusou no passado. Antes, Deus mandou: suba um monte no suar da trombeta, e o povo não subiu, o povo ficou com medo. Mas depois, Jesus trouxe para nós a chance, a oportunidade de fazer diferente, a oportunidade de fazer aquilo que todos nós fomos chamados para ser. E nós temos a autoridade de alcançarmos, de pegarmos isso que nos foi dado, essa autoridade de sermos sacerdotes, porque nós temos um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote nos trouxe o sacerdócio. E no verso 15 de Hebreus fala: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, ele, quando disse que voltaria, a palavra diz que ele quer encontrar uma igreja adornada na sua volta. O que isso quer dizer é que quando Jesus aparecer nos ares, ele quer ver o reino dele estabelecido. Nesse reino, perambulando sacerdotes. Ele não quer que nós contemos com pessoas para alcançar aquilo que ele tem para nós. A nossa vida de intimidade com o Senhor não vai ser alcançada através do pastor ou através de alguma pessoa. A vida de intimidade é entre nós e o Senhor. Aleluia. E ele não quer que seja igual naqueles tempos que o povo ia ao sacerdote para pedir oração, ou ia até o sacerdote para saber aquilo que Deus estava falando. Hoje, o Senhor fala conosco o tempo todo, mas ele precisa da nossa disposição para ouvir. Não adianta a gente pedir para o Senhor que quer ouvir Ele se a gente não presta atenção no que Ele está falando. Às vezes a gente está pedindo para o Senhor que quer tomar uma posição, que quer ir mais fundo, que quer fluir, mas a gente não faz nada a respeito disso. E o sacerdote é sobre isso. O sacerdote é aquele que serve ao Senhor e serve ao seu povo. Porque Jesus fez de nós um reino de sacerdotes. E um reino de sacerdotes só existe por causa do estabelecimento desse reino. Amém, Jesus. E
estabelecer o reino do Senhor aqui na terra também é servir a Ele. Deus não precisa de nós para estabelecer o reino dele nessa terra, mas Ele conta conosco para isso. Ele não precisa, eu uso sempre como exemplo a passagem de Elias, que Elias não queria mais, ele pediu para o Senhor que queria morrer, e o Senhor, antes de levar Elias numa carruagem de fogo para o céu, ele falou: vai e unge Eliseu, o reino de Deus não para. Se você não quer isso que ele está entregando, então ele vai arrumar outra pessoa, ele vai passar, porque a obra do Senhor não para. Se a gente para, o Senhor vai continuar através de outras pessoas. E Ele conta conosco para estabelecer o reino dele nessa terra, porque em Gênesis fala que quando o Senhor está criando o homem, Ele dá o governo da terra, sobre a terra, sobre os animais, todo ser que vive, nas mãos do homem. Então, como sendo uma lei que o Senhor deu, Ele não vai simplesmente descer do céu e sair por aí pregando o evangelho no nosso lugar. Ele vai fazer isso através de nós, mas Ele precisa da nossa disposição, do nosso coração disposto a obedecer aquilo que Ele tem mandado. Porque o sacerdote é aquele que obedece independente do que aconteça. Independente do que o Senhor nos mande fazer, nós temos que obedecer, porque no passado, quando o Senhor mandou que o povo subisse o monte, o povo rejeitou a presença, rejeitou tantas bênçãos que o Senhor entregou. E mais uma vez nós olhamos agora para essa passagem e começamos a pensar como que um povo pode ser tão burro a ponto de simplesmente rejeitar a presença do Senhor, rejeitou a palavra do Senhor, rejeitou a face do Senhor e não fez aquilo que o Senhor ordenou. Mas quando nós ficamos dentro aqui do culto, quando estamos no momento do culto, estamos dispersos no momento da adoração, no momento da palavra, nós estamos rejeitando aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos nos afastando do monte. E cada vez mais é visível que nós estamos nos afastando do monte porque nós estamos com medo. E não com medo de ser fulminado como aquele povo estava, mas com medo de ter os nossos erros descobertos por alguém. Nós andávamos em trevas, mas a luz chegou e dissipou as trevas. E as trevas traz à tona toda a sujeira, todo o pecado, todo o erro que tem dentro de nós é trazido através da luz que vem por meio de Jesus. Por isso que a pregação de Jesus foi tão odiada, porque Jesus é a luz e Jesus mesmo fala que aqueles que praticam boas obras se aproximam da luz, mas os que praticam más obras fogem da luz, porque a luz revela tudo de errado que tem em nós. Quantos de nós hoje não queremos estar em comunhão com o Senhor, não queremos aparecer na igreja diante dos nossos irmãos, porque temos medo não de ser fulminado pela presença do Senhor a partir do momento que Ele derrama a sua presença sobre nós, mas nós temos medo de que alguém descubra que a gente está em pecado. E foi isso que aconteceu com Saul. Saul, ele não, quando ele ficou sabendo que o Espírito do Senhor não estava mais nele, ele não se preocupou em perder a presença, ele não se preocupou em não fazer a vontade do Senhor. Saul se preocupou em que os outros percebessem que ele tinha perdido a presença. E nós estamos nos cobrindo por causa da vergonha que o pecado gera em nós, mas o Senhor não nos chama para um lugar coberto. O lugar de profundidade com o Senhor é iluminado, não é escuro.
Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler mais uma vez esse texto de Êxodo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte, e subiu Moisés a Deus, o Senhor, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto tudo que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E vós me sereis um reino sacerdotal. É esse o plano original do Senhor, um reino sacerdotal. O Senhor não nos chama para sermos pregadores, o Senhor não nos chama para ministrar cura, o Senhor não nos chama para sermos engrandecidos, Ele nos chama para estabelecer o reino e para sermos seus sacerdotes. E como diz no verso 5, propriedade peculiar do Senhor. Aleluia. E sendo propriedade peculiar do Senhor, se nós pertencemos a Ele de verdade, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, tem que ser como Salvador e Senhor. Não adianta nós recebermos o Senhor como Salvador, mas não como Senhor. Porque, como a gente já viu, Ele não quer a nossa adoração pela boca, Ele não quer nossos sacrifícios. Ele quer a nossa adoração em espírito e em verdade. E adorar, mais uma vez, não é cantar algumas músicas, é você obedecer a tudo aquilo que Ele tem ordenado e que Ele já ordenou desde antes da fundação do mundo. E eu queria deixar essa palavra. Glória a Deus.